A paz seja convosco. Louvado seja Deus. Ouve atentamente a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo falar teu coração por intermédio da palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Inclina os ouvidos, abre teu coração. Ouve do começo ao fim. Essa palavra abençoada, o Espírito Santo, vai falar teu coração. Jerusalém foi destruída várias vezes. O próprio Deus entregava nas mãos dos inimigos, porque aborrecia Deus, transgredia a palavra de Deus, transgredia as ordens de Deus, e aquilo aborrecia Deus, e Deus entregava. Jerusalém sendo escolhida do Senhor. Deus ali levantou o profeta Jeremias para falar com aquela cidade, aquele povo, o rei, as autoridades, que aquela cidade seria entregue nas mãos do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eles não acreditaram, levantaram profetas, falsos profetas, contra as palavras verdadeiras da boca de Jeremias. Os falsos profetas falaram contra as palavras de Jeremias. E Jeremias continuou pregando, falando o que Deus mandou ele falar, pregar o que ele mandou pregar acerca de Jerusalém. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Jeremias foi humilhado, bateram em Jeremias, foi escarnecido. Jeremias foi muito perseguido por conta das palavras verdadeiras, porque quem vive na prática da mentira, quem vive no erro, não aceita a verdade, não aceita as palavras verdadeiras, se aborrece. Quem vive na mentira tem as palavras verdadeiras como palavras duras. E era assim que eles recebiam as palavras de Jeremias, palavras verdadeiras, porque eles estavam vivendo na mentira. Eles deixaram de adorar Deus, de servir Deus, para adorar os deuses, servir os deuses. Pecados que aborrecem a Deus. Deixa Deus irado. Eles prenderam Jeremias. Eles bateram Jeremias. Eles maltrataram Jeremias. Humilhou Jeremias. E depois de tudo, ainda jogou o profeta Jeremias dentro de uma cisterna, com lama. A cidade estava cercada pelo rei Nabucodonosor, o exército do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Cercou aquela cidade. Não tinha para onde correr o rei Zedequias. Não tinha como fugir. Aquela cidade estava toda cercada. Já não entrava alimentos naquela cidade. E começou a faltar alimento na cidade. O pão estava em escassez. A cidade estava passando por privações. Tudo porque desobedeceu o Senhor. Aborreceu o Senhor. Enquanto isso, Jeremias estava preso numa cisterna com lama. Se não tinha pão na cidade, quanto mais na cisterna. O profeta na lama, numa cisterna, e sem alimento, sem pão. O eunuco do rei foi usado por Deus. O eunuco, ele arriscou a própria vida dele para ir conversar com o rei Zedequias. O rei Zedequias estava perturbado. E o eunuco teve coragem de conversar com o rei. O rei, sabendo que estava cercado, não tinha para onde ele fugir. E o profeta Jeremias preso na cisterna, na lama, sem alimento, sem pão. E o eunuco, Ebed-Meleque, ele foi ter com o rei a favor de Jeremias. Como está escrito aqui no capítulo 38, a partir do versículo 7. Ouviu Ebed-Meleque, o eunuco, né? O etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias na cisterna. Ele ficou sabendo, né? Era
ou melhor, ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Se não tem pão na cidade, quanto mais na cisterna. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Olha como foi maravilhosa a atitude desse eunuco. Versículo 11. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por baixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque a o etíope, a Jeremias: põe agora essas roupas usadas a esses trapos nas axilas. Calçando as cordas, Jeremias o fez. É certo, para não machucar ele, né? Esse homem teve todo cuidado. Esse eunuco, Ebed-Meleque, usou de misericórdia para com o profeta Jeremias. Deus no céu vendo tudo. Versículo 13. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda, num lugar melhor. Jeremias continuou preso, mas em um lugar melhor. Esse eunuco usou de misericórdia, arriscou a própria vida a favor do profeta Jeremias, junto com aqueles homens. Deus no céu vendo tudo, porque Deus vê tudo. Ele está vendo tudo, quem é a favor e quem é contra. Não é preciso a pessoa amaldiçoar aquela pessoa que é contra você, não, porque Deus está vendo. É como está escrito aqui, ó, Gênesis capítulo 12, no versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou para Abrão essas palavras. Hoje Deus fala comigo e com você. Deus, ele está vendo tudo. Assim como você usa de favor para com o servo de Deus, é certo que Deus vai usar de favor para contigo. Espera sempre recompensa da parte de Deus. Esse eunuco, ele nem sabia que Deus estava vendo o que esse homem, o que eunuco estava fazendo a favor do servo de Deus, a favor do profeta Jeremias. Deus, ele estava vendo, Deus está vendo. Nada passa despercebido dos olhos de Deus. Deus estava vendo a maldade daqueles homens contra Jeremias, e Deus estava vendo a bondade, o favor que aquele eunuco e aqueles homens estavam fazendo a favor de Jeremias. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A cidade estava cercada. A cidade estava entregue nas mãos do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Não tinha para onde eles fugirem. O rei Zedequias e o seu exército, aquele povo ali, não tinha como fugir. Esse próprio homem aqui, o eunuco, Ebed-Meleque, ele temia, ele tinha medo de cair nas mãos do rei Nabucodonosor. Mas Deus, vendo que ele estava usando de favor, usando a favor, usando de misericórdia a favor do servo dele, é certo que Deus estava aguardando Jeremias, também estava aguardando aquele homem, e todos que estavam a favor de Jeremias. No livro de Jeremias, capítulo 39, a partir do versículo 15, está escrito: ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo:
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Deus falou: olha, você não vai ser entregue nas mãos daqueles homens que você teme, que você tem medo. Você usou de misericórdia para com meus servos, eu usarei de misericórdia para contigo. Você não vai cair nas mãos daqueles que você teme. Você não vai morrer à espada. Deus protegeu Jeremias. Deus estava protegendo o eunuco Ebed-Meleque. Todos os que estavam a favor de Jeremias. Todos que apoiaram Jeremias. Deus estava a favor, Deus o protegeu, Deus o guardou. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. No versículo 18, de Jeremias 39, versículo 18. Pois certamente te livrarei, e não cairás à espada, ou seja, não será morto, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Deus protegeu Jeremias, guardou Jeremias e guardou esse eunuco e todos que estavam a favor de Jeremias. Deus, ele do céu, está vendo tudo. Crê no teu coração, confia no teu coração. Nada passa despercebido dos olhos do Todo-Poderoso Deus. Quando a pessoa apoia o servo de Deus, ajuda o servo de Deus, é certo que Deus será a favor dessa pessoa. Deus é contra aqueles que falam mal dos servos dele, que é contra o servo dele. Quando a pessoa é contra o servo de Deus, Deus é contra essa pessoa. Quando a pessoa é a favor do servo de Deus, Deus é a favor dessa pessoa. Eu lembro de Ruth. Ruth Moabita não tinha nada a ver com Deus. Ela não tinha nada de Deus, era criatura de Deus. Ela tinha os deuses dela. E ela apoiou Noemi, ajudou Noemi. Noemi sendo serva de Deus. E ela decidiu dentro dela. Ela era nora de Noemi. O filho de Noemi morreu, o marido dela. E Noemi ficou viúva, Ruth ficou viúva. E Ruth decidiu dentro dela de andar com Noemi, viver a vida dela com Noemi. Aonde tu for, eu vou. O teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. Em outras palavras, onde a senhora morrer, eu vou morrer. Onde a senhora ser sepultada, eu vou ser sepultada. Deus foi com Noemi, Deus foi com Ruth. Assim também como Raabe, a prostituta Raabe, que apoiou os servos de Deus, os espias que foram enviados da parte de Josué a Jericó. Raabe protegeu aqueles homens, usou de misericórdia para com aqueles homens. Deus do céu vendo tudo, o que Ruth estava fazendo, o que Raabe estava fazendo, o que aquele eunuco estava fazendo, Ebed-Meleque. Deus vê tudo, ele sabe de tudo, o que aqueles homens fez a favor de Jeremias. Deus estava vendo tudo, ele vê tudo. Ruth, Raabe se tornaram mãe de reis. Raabe, sogra de Ruth, Ruth, nora de Raabe, se tornaram mãe de reis. Ela apoiou a mulher de Deus, Ruth. Raabe apoiou os servos de Deus. Ebed-Meleque apoiou o servo do Senhor, o profeta, o homem de Deus. Deus no céu está vendo tudo. E foram protegidos e guardados. A cidade foi tomada, a cidade de Jerusalém foi tomada pelo rei Nabucodonosor. E muitos ali morreram. Muitos morreram. O rei Zedequias tentou fugir e não conseguiu. Foi pego pelos chefes do rei Nabucodonosor. E foi levado à presença do rei Nabucodonosor, junto com os filhos, junto com os chefes dele, os soldados dele, do rei Zedequias. E morreram à espada todos eles. Os filhos de Zedequias, filhos bonitos, é certo, contados para ser rei. Nabucodonosor falou: quem é esses meninos, esses rapazes bonitos? Esses moços bonitos.
E Zedequias falou, são meus filhos. E o rei Nabucodonosor falou, mata todos eles. E o pai vendo, e matou todos eles. E depois foi dada a ordem para cegar o rei Zedequias. E foi cego, ficou cego. E foi levado para a Babilônia cego. Ficou na cidade de Jerusalém aqueles homens mais pobrezinhos. E foi dado campos para eles, terra, lugar para eles ali, para eles trabalhar. Jeremias, o eunuco, todos que apoiaram Jeremias foram poupados, foram guardados por Deus. Quando Nabucodonosor mandou o chefe tirar Jeremias da onde estava, foi dada uma ordem, faça tudo o que ele mandar fazer, tudo que Jeremias mandar fazer. Porque era da parte de Deus. Aquilo ali era da parte de Deus. Deus, ele protege os servos dele. Ele guarda os servos dele. A cidade foi entregue e foi destruída. A casa do rei, o palácio foi destruído. Tudo ali foi destruído. Jeremias, o eunuco e os que estavam com Jeremias, apoiando Jeremias, foram protegidos, foram guardados. Deus guarda. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O servo de Deus, a serva de Deus. Louvado seja Deus. Não espera a recompensa de homens. Não espera a recompensa daqueles que você ajuda e ajudou. Espera a recompensa da parte de Deus. O eunuco nem sabia que Deus estava vendo tudo. E que Deus ia usar de misericórdia a favor dele. Como Deus falou em Jeremias 39, versículo 18. Aconteceu. Pois certamente te livrarei. Pois certamente te salvarei. Que é o mesmo que livrar, né? E não cairás a espada, não será morto. Porque a tua vida será como despojo. Porquanto confiaste em mim. Jeremias, tu serás protegido e guardado. Jeremias morreu com morte de velhice. Imagina, um homem que passou por cada situação. Os homens de Deus, os servos de Deus foram honrados. E todos que apoiaram os homens de Deus, os servos de Deus. Uns apoiam e outros são contras, perseguem, humilham. Uns tornam bendito e outros malditos. Os que apoiam os homens de Deus, servos de Deus, tornam-se benditos. Os que são contras tornam-se malditos. Deus é a favor dos que são a favor dos servos de Deus. Deus é contra aqueles que são contra os servos de Deus. Pensam que Deus não está vendo, Ele está vendo tudo. O que o rei Zedequias passou, não era para ele passar. Jeremias até falou com ele, serve o rei Nabucodonosor, porque é a ordem de Deus. E esse mal não vai vir contra vocês. A cidade vai ser poupada. Mas Zedequias não quis, Zedequias ficou com medo, com vergonha dos judeus, zombar dele, escarnecer dele. E preferiu fugir, e se deu mal. Não tinha para onde ele fugir. Se deu mal. Sofreu muito, sofreu muito. Ouve a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus. Anda no caminho do Senhor. Ouve em nome de Jesus. Tem oportunidade de fazer o bem, faça o bem. Todos os dias você tem oportunidade de fazer o bem. Principalmente aos servos de Deus. Principalmente os da família da fé. O povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Compartilhe essa mensagem. Que aonde chegar, chega a revelação da palavra de Deus. Que Deus seja glorificado na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Se inscreva nesse canal do Pastor Olavo Neves no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Em nome de Jesus. Esse canal, o propósito desse canal é aproximar as pessoas mais do Todo-Poderoso Deus. É levar as pessoas a servir Deus, ouvindo a palavra, crendo na palavra, obedecer a palavra. Edificar essa pessoa que ouve. É o propósito desse canal. Você pode ir nesse canal do primeiro ao último vídeo, derradeiro vídeo. Você vai ver que é postagem que leva as pessoas a adorar Deus, a servir Deus, andar com Deus.
em nome de Jesus. Recebe no teu coração a palavra e compartilha e se inscreva nesse canal. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado a todos. Sou muito grato a todos vocês. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus.